Eleições têm suas datas previamente determinadas. E nesse bloco do programa Giro Estadual de Notícias, o nosso advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Fernando Baraúna, vai explicar quais são as principais datas do período eleitoral. Você vai aprender tudo sobre o calendário eleitoral e como cada evento deve acontecer. Pois é, como você já está acostumado, toda segunda-feira nós temos aqui a participação do do advogado especialista em direito eleitoral, o Dr. Fernando Baraúna, para poder falar um pouquinho com a gente sobre o calendário eleitoral, que inclusive na última semana já teve novidade, não é mesmo, Dr. Baraúna? Muito bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, Carlos. Doutor Baraúna, nada, tranquilo. Doutor Baraúna, vamos começar o nosso quadro de hoje falando justamente sobre a decisão que foi publicada no último dia 1º, né, no Diário Oficial da União, que é a Lei 14.356, que modifica as regras de limite de gastos com propagandas em anos eleitorais para os órgãos das esferas federal, estadual e municipal. Na teoria, doutor Baraúna, o que isso vai mudar de fato para as siglas e também para o eleitor? Bom dia. Isso muda a regra já no decorrer do processo eleitoral, né? O que a gente critica, né, que a Constituição tenta regulamentar as regras eleitorais com um ano de antecedência, né? Quando acontecem essas alterações durante o processo, cria-se uma instabilidade, cria uma insegurança jurídica para saber como que as coisas vão funcionar em pouco tempo, porque visto que nós temos aí até julho e agosto já começa o processo, né? E quando a justiça, e quando vem uma norma mudando alguns aspectos do processo eleitoral, todo o sistema tem que ser readaptado e reavaliado, né? Porque o sistema já tinha uma segurança que sabia das regras, principalmente nessa questão do gasto com publicidade e dos órgãos que estão em disputa no ano eleitoral. Agora, a gente não sabe como que isso vai ser na prática. Essa questão, tenho certeza que vai ser levado ao TSE e ao Supremo, para que possa regularizar de forma mais clara como que vai ser esse gasto com publicidade dos órgãos federais e também dos órgãos estaduais, que são os órgãos que são os entes que estão em disputa nesse ano eleitoral. Isso é muito importante, doutor Baraúna, principalmente porque isso envolve todos os gastos, né? Principalmente neste momento, onde nós estamos vendo aí muitos pré-candidatos usando e abusando muito das redes sociais. E isso também inclui, não é mesmo? Inclui. Né? Porque é o seguinte, nós temos aí aquela lenda urbana que acabou a pré-campanha e que a pré-campanha, só o fato de você não pedir voto está valendo, né? Essa é uma questão do vale tudo, se realmente na pré-campanha vale tudo. Nas eleições anteriores, na eleição anterior, o TSE já definiu o seguinte: o que não pode na eleição, não pode na pré-campanha. Então, não é um vale tudo, né? Então, os partidos que têm a legitimidade de viabilizar as candidaturas dos seus filiados, ela tem que prestar conta também para a Justiça Eleitoral. Então, da onde que vem todo esse dinheiro? E não é só referente a um candidato, a todos os candidatos, né? Da onde que vem esse recurso financeiro para ter esse nível de pré-campanha que a gente já percebe que, na prática, já é uma campanha eleitoral, já é uma propaganda eleitoral. Que dizer que só não precisa pedir voto de forma explícita, sim, é uma forma de minimizar toda essa estrutura eleitoral, né? Que beneficia realmente quem está no mandato e quem tem capital econômico suficiente para
fazer uma pré-campanha nesse nível e criando com isso uma instabilidade, uma desproporcionalidade entre todos os pré-candidatos. Mas isso daí, a Justiça Eleitoral vai ter que enfrentar isso, o Supremo que vai ter que começar a colocar limites, até que ponto isso pode, até que ponto essa sensação do vale tudo está valendo, ou se tem limite para isso. É porque é muito importante o senhor trazer isso, doutor Fernando, porque a gente comenta muito sobre essa questão da pré-candidatura, que ainda não é definida. Até mesmo os pré-candidatos, né, anunciam, olha, eu sou apenas pré-candidato, mas os investimentos, os gastos que estão sendo feitos com campanhas, peças publicitárias, a gestão das redes sociais é de extremo valor e que a gente tem quase praticamente certeza que não vai ser um dinheiro jogado no lixo e que o partido vai de fato usar isso a favor daquele pré-candidato, né? Que já é, vamos dizer assim, que já é um candidato que vai, de certo modo, representar aquela sigla, né, no nosso estado. Isso, e até cria como posso dizer, um favorecimento, sim, né, ilegal, né, para aquele pré-candidato que tem um poder econômico à sua disposição, né? Ele já chega com uma grande vantagem até na própria convenção partidária. Uhum. Né? Porque se a gente entende que para você ser candidato, para que você seja eleito, você precisa ser conhecido pelo eleitorado, aquele que tem uma estrutura partidária a seu favor e aquele que tem um capital econômico também a seu favor, ele está anos-luz de vantagem daquele pré-candidato que é aquele que é... Vamos dizer que é de uma sigla menor, não é mesmo, doutor Baraúna? Alô, doutor Baraúna? Tivemos um probleminha de conexão com o doutor Fernando Baraúna, mas daqui a pouquinho a gente vai retomar esse contato com ele. Agora são 7 horas e 46 minutos em Mato Grosso do Sul. Se você presenciou um fato importante que merece ser divulgado, envie uma mensagem de texto ou de voz, foto ou filmagem para o nosso WhatsApp. 99974-5440. É o WhatsApp aqui do Giro Estadual de Notícias. Nesta segunda-feira nós tivemos um probleminha técnico com o Dr. Baraúna, mas já conseguimos aí retomar este contato com o Dr. Fernando Baraúna. Está me ouvindo agora, doutor? Sim, sim. Pois é, doutor Baraúna, nós estávamos comentando justamente desse desfavorecimento que alguns pré-candidatos estão tendo se comparado com outros, né? Isso, né? E a própria legislação eleitoral diz que os partidos políticos têm que prestar conta também nesse momento de gastos, né? E aí eu trago uma decisão do próprio TSE, que quando foi falado se outdoors e podiam ser usados aí na pré-campanha, né? Depois, porque foi uma novidade na pré-campanha, né? Depois das eleições, o TSE fez questão de definir esse uso de outdoors. Pessoal, o que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha. Mas o que a gente vê hoje, depois de 4 anos dessa decisão, a gente vê que o modus operandi continua a mesma coisa. Exato. Né? E os gastos em pré-campanha, eles estão superiores aos definidos na campanha. Na campanha você tem limite. Na pré-campanha você não tem limite. Eu identifico isso como um erro de interpretação e que a Justiça Eleitoral e o próprio Supremo Tribunal Federal vão ter que enfrentar essa questão para que possa colocar limite na pré-campanha e para que um pré-candidato não tenha uma maior vantagem em relação aos demais que não têm acesso às mídias e ao capital financeiro. Agora são 7 horas e 48 minutos em Mato Grosso do Sul. Estamos conversando com o Dr. Fernando Baraúna. Olha só, falando ainda, né, sobre essa questão de fundo, né, dos financiamentos aí das campanhas, a gente pode começar agora a falar justamente sobre esse fundo especial de financiamento de campanha. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como está sendo feita né, essa distribuição de recursos de partido para partido. Tá. No nosso programa anterior, nós falamos do FEFEC e a diferença do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o fundo partidário, né? O fundo partidário é aquele que existe para gerir a estrutura partidária
e só tem direito a receber dinheiro do fundo partidário aqueles partidos que superaram a cláusula de barreira. Sim. Né? Aqueles partidos que não superaram a cláusula de barreira não recebem recursos do fundo partidário, e por isso a criação das federações de partidos que beneficia principalmente essas pequenas legendas, né? E foi criado um fundo, né? Porque a sociedade brasileira e o Congresso Nacional identificaram que o financiamento de pessoas jurídicas, né, das grandes empresas, estava proibida nas eleições, e criaram um fundo público de financiamento de campanha, que é gerido com recursos públicos, né, para financiar uma parte desses gastos eleitorais. Né. Para esse ano, está previsto um fundo no valor de 4,9 bilhões de reais, fora os recursos oriundos do fundo partidário, e esses recursos eles são divididos entre todas as siglas partidárias. Né? E aí depende se o partido tem a cláusula de barreira ou não. Né? A própria lei das eleições, no seu artigo 16D, faz o seguinte, que todos os partidos registrados no TSE recebem 2% desse valor do fundo partidário, e aí depois tem um rateio, né, de acordo com a proporcionalidade, de acordo com a representatividade de cada partido no Congresso Nacional. E essa E aí... Pois não, doutor Baraúna? Doutor Baraúna, tá me ouvindo? Sim, pode dizer. Então, justamente, e essa repartição, como que ela é feita? É justamente do maior número de bancada que tem cada partido que essa distribuição é feita? Isso. Né? E aí o eleitor tem que entender o seguinte, principalmente os pré-candidatos de início, que é a primeira vez ou a segunda vez que estão disputando. Esse valor total de quase 5 bilhões de reais não é para todos os partidos. Né? O partido A vai receber 4,9 bilhões, o partido B vai receber 4,9 bilhões. Não, esse é o valor total e que vai ser dividido. E no artigo 16D da Lei das Eleições vem uma regra dizendo como que é feita essa distribuição. Logicamente, que o partido que tem mais representatividade no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, ele vai ter um valor maior que vai receber desse fundo partidário. E os partidos que têm menos representatividade, eles vão receber menos recursos públicos para o financiamento dessas candidaturas. Agora, o doutor Baraúna, agora acho que um ponto que vale a pena a gente trazer também aqui é o quanto que esse assunto envolvendo as federações pode salvar alguns partidos minúsculos, né? Isso, né, que a regra veio para salvar essas legendas, que são legendas importantes no processo democrático, porque quando mais parte da sociedade estiver representada no parlamento, maior é a possibilidade de leis melhores e leis que vão atender toda a população. Né? Então, não é porque uma legenda pequena não consiga ter uma representatividade, ela é ruim para o processo democrático, ela ficar alijada das eleições. Né? Então, criaram essa cláusula de barreira para tentar diminuir o número de partidos e políticos registrados no TSE. Então, diminuiu, já tem uma grande diminuição, mas aí criaram-se as federações para trazer essas legendas de volta, para que elas consigam ter uma representatividade e consigam voltar a ser ativas no processo eleitoral. Tá certo. Conversamos com o Dr. Fernando Baraúna, advogado especialista em direito eleitoral, que toda segunda-feira tem o nosso quadro aqui, o Discutindo Calendário Eleitoral. Muito obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias, Dr. Baraúna. Uma boa semana para o senhor. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos e a todas, e até na próxima segunda-feira. Um abraço.
Até a próxima segunda-feira. Lembrando que essa entrevista ela já está disponível nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande e logo mais no nosso site acritica.net/vídeos. Aprendemos sobre o calendário eleitoral e como cada evento deve acontecer. Na próxima segunda-feira, aqui no Giro Estadual de Notícias, tem